ao vivo. Boa tarde a todos os ouvintes aí da radioabcnews.com e quem vai nos acompanhar agora ao vivo pelo Facebook do Grupo ABC News. Hoje, com uma entrevista bastante diferente, né? Já que a gente vai falar um pouco diferente e difícil de fazer, não vou mentir, porque é técnico, muita coisa, a gente vai tentar passar assim, na maior facilidade de compreensão, principalmente por parte do entrevistado, que tem uma didática boa também para poder explicar, vai ter um pouco de números aí envolvendo, enfim. Mas hoje a gente está aqui hoje com o Arlindo Ribeiro, o Ligeirinho, como ele gosta de ser chamado, que está sempre aqui me acompanhando nas entrevistas, ao vivo agora, né? Fazia parte do Jornal Impresso e do nosso site escrevendo matérias. Hoje a gente passou aí, voltamos a fazer nossas entrevistas ao vivo aqui pelo Facebook. E hoje o nosso entrevistado é muito conhecido aqui na cidade de Diadema, ele que foi secretário de Finanças da cidade de Diadema por 8 anos, durante 8 anos que o prefeito Lauro Michels teve na gestão aí da cidade. E ele foi o braço direito, o homem de ferro, né? E é o cara que tem que se desdobrar ali na cadeira que ele tem, que não deve ser fácil, para controlar o dinheiro, pagar contas, e quem paga contas sabe que é difícil. E ele fez esse papel aqui na cidade de Diadema por 8 anos. Acho que teve uma troca aí para uma secretaria de planejamento, ele vai poder falar um pouco, mas acho que foi muito rápido, mas ele vai poder explicar melhor. E é isso, hoje o nosso entrevistado de hoje é o Francisco José Rocha, o Chico Rocha, ex-secretário da Prefeitura de Diadema, vai poder falar por onde ele está hoje, o que ele já fez antes de chegar na Prefeitura de Diadema, por exemplo. E é isso. Arlindo, você quer fazer alguma abertura, falar alguma coisa para o convidado? Chico Rocha, prazer em ter você com a gente aqui e obrigado por você nos atender nessa entrevista, que é muito importante. A gente vai ter um monte de coisas para discutir aqui. De coisa para discutir aqui com você. Eu vou começar já dando uma facada. O senhor foi secretário de Finanças da Prefeitura do Lauro Michels. Com seu conhecimento, quem deixou maior dívidas para o seu sucessor? Foi vou mudar a pergunta. Quem recebeu mais dívidas do seu antecessor? Foi o Lauro Michels no seu primeiro governo ou foi o atual prefeito de Diadema, José Felipe Júnior? Vamos dividir, boa tarde a todos. Vamos dividir a dívida em 2 momentos. Né? Você tem a dívida de curto prazo e a dívida de longo prazo. A dívida de curto prazo são o resto a pagar. Tá certo? São valores pequenos que ficam de um ano para o outro. E a dívida de longo prazo, as dívidas passam de 12 meses. Né? Aí você tem SANED, você tem IPRED, você tem ETCD, você tem uma série de dívidas que são acumuladas durante os exercícios das prefeituras. As prefeituras fazem empréstimos, né? E elas vão pagando ao longo do tempo. Faz precatório, faz desapropriações, tá certo? E essas coisas elas vão se equacionando. Eu não tenho medo da dívida de longo prazo, eu tenho medo, às vezes, da dívida de curto prazo. E no curto prazo, diria para você que nós ficamos empatados. Mesmo porque, né, no governo Lauro, primeiro e segundo ano foi bom, depois todo mundo sabe que o país entrou numa recessão, né? Você vê que você perdeu mais de 10% de PIB em 10 anos. Isso é muito dinheiro, é muita coisa. E o município faz parte desse pacote. Tá certo? E as condições sociais do município, elas continuam, né? A escola, a educação, a saúde, está tudo lá. Tá certo? Então, as pessoas não entendem por que o município fica ruim. Porque ele absorve uma série de atividades que ele não pode cortar lá na frente. Então, entre dívida de curto prazo e dívida de longo prazo, eu acho que nós estamos empatados. O governo Lauro não fez 1 centavo de dívida. Não fez 1 centavo, não pediu um empréstimo. Pagou precatório, pagou dívida, pagou tudo, tá certo? Agora, de curto prazo, ficou. Por que ficou? Nós perdemos 1 bilhão de receita em 8 anos de governo. É só pegar a história da prefeitura e dar uma olhada, tá certo? Em 2012 você tinha um montante, em 2020 você teve outro. Os municípios ficaram pobres durante 10 anos. Só que nesse intervalo, nós prestamos serviços. Portanto, vamos distinguir o que é curto prazo, são restos a pagar. Deixamos, sim, por conta de uma série de problemas financeiros que a prefeitura teve.
E a de longo prazo, muitíssimo tranquilo, tá certo? Nós não tivemos sequestro, nós não tivemos intervenção, não tivemos absolutamente nada, que era histórico na Prefeitura de Diadema, né? Todo mundo se lembra do ex-prefeito Gilson Menezes, com a questão dos precatórios. Todo mundo se lembra dessa história, ou não, né? Era pedido de intervenção de 2 em 2 minutos, porque a prefeitura não tinha equacionado os seus pagamentos de precatório. E, ao longo do tempo, a gente foi equacionando. Tanto é que, no final desse governo agora, os precatórios vão deixar de existir. Então, Ligeirinho, que é curto prazo, não resta pagar dívida de curto prazo até 12 meses. De longo prazo, pode ficar sossegado. O Lauro não fez 1 centavo de dívida de longo prazo, não fez um empréstimo, tá certo? Então, essa história de que ficou 1 bilhão, vamos pegar o balanço e vamos ver. Eu deixei 140 milhões de resto a pagar, ponto final. Essa dívida que o senhor está falando, Chico, é o seguinte, ele fala que você deixou 400 mil em 300 milhões dessa dívida aí, que deve ser de contratos e tal, e que já deixa praticamente aí, o caixa prefeitura. E fora 1 bilhão que ele fala que é do IPRED e de calote. Ele, o Felipe e o atual secretário de Finanças aqui, que é Francisco Fúcia, que fala que deixou 1 bilhão decorrente da dívida do empréstimo, que fala que foi um calote, né, que o Lauro foi dando aí durante o tempo, e deixa 400 mil em caixa, porém 300 milhões aí, que é essa dívida de 1 ano, que é contratos a pagar. Bom, a não ser que está em outro balanço, a dívida de contratos são 140 milhões. Essa história está mal contada. Eu tenho um balanço patrimonial que... Acho que ele já deve estar colocando alguns juros, alguma correção por aí. Não sei. Isso daí, eu falar de 130. Não tem que falar em coisa que ficou, tá certo? Nós ficamos com o resto a pagar de 132 milhões ou 136 milhões. Ponto. Calote no IPRED nós não demos. Nós não demos nenhum calote. Nós não conseguimos pagar uma conta que foi feita de muito tempo atrás. O IPRED já nasceu morto, quem sabe? Sabe da história do IPRED? Já nasceu morto, ele foi saqueado durante todos os tempos. Quando o Lauro assumiu o governo dele, em 2013, foi editada uma lei, em 2012, pela Câmara Municipal, para colocar uma alíquota suplementar do IPRED que é até 31%. Por que isso não foi feito antes? Que não tinha interesse em pagar o IPRED. Aí, como o Lauro assumiu, aí colocaram uma lei, vamos pagar agora toda a dívida do IPRED, todas as mazelas que foram feitas do IPRED em gestões anteriores, foi obrigado o governo a pagar. Chega uma hora que nós não conseguimos pagar. Tanto é que nós fizemos um estudo com a GV e apontou por um aporte de 3,5 milhões. Nós pedimos para suspender a dívida do IPRED um período. E o Conselho Gestor do IPRED não permitiu. E esse ano, que, se eu não me engano, passou na Câmara a revogação da lei de 2012, tá certo? Não foi isso? Sim. Foi revogada a lei de 2012, que ia para a lei de 31%, e também não foi criado o aporte. Portanto, não adianta falar que nós deixamos uma dívida. Essa dívida foi criada lá atrás, quiseram colocar para o governo pagar, a gente pagou até onde deu, tá certo? Chegou um momento que a receita caiu, você não conseguia pagar. E aí nós renegociamos essa dívida no final do ano, e ia dar um aporte de 3,5 milhões por mês para equacionar a questão do IPRED. Ponto final, foi isso que foi feito. Agora, falar que deixou 1 bilhão, é só pegar os últimos 20 anos, quem é que deixou dívida? Vamos ver qual é a dívida de longo prazo da prefeitura e quem é que deixou. A gente pode abrir os balanços. Eu não tenho esses dados aqui, mas eu posso pegar e mostrar para vocês de quem é que fez essa dívida. Não foi eu, não foi o Lauro. Todo mundo fez dívida, tá certo? Todos os governantes que passaram por aí fizeram dívida. Todo mundo se lembra dos precatórios. Era uma coisa insolúvel para a Prefeitura de Diadema. Hoje está equacionado. E nós pagamos todos os precatórios. Quando nós assumimos o governo, em 2013, teve sequestro de semestre por conta da Sabesp. Ou não? Você se lembra disso? Ou teve ou não teve? Teve. E nós equacionamos a dívida da Sabesp, juntamente com a Sabesp. Portanto, administrar é isso, meu amigo. As pessoas acham que vão pegar a prefeitura cheia de dinheiro. Não vai pegar. Nenhum prefeito pega dinheiro, uma prefeitura com dinheiro em caixa. Pega os problemas, você tem que administrar. O que nós fizemos, nós administramos muito bem numa recessão onde nós perdemos 1 bilhão de receita. E eu desafio dizer que o Lauro deixou 1 bi de receita, 1 bi de despesa, 1 bi de dívida. Isso não é verdade. Tá certo? Até nós pagamos sim. E ainda o próprio secretário de Finanças fala que vocês não podem nem colocar a culpa na pandemia com relação ao déficit que foi deixado, porque teve dinheiro vindo tanto do Estado como da União. Houve mesmo esse dinheiro que foi mandado vieram mais ou menos 35 milhões de reais, tá certo?
e depois veio a Lei 173, que complementou a receita da prefeitura, onde você ia perder receita e o governo federal cumpriu. Tá certo? Só que eu não estou dizendo de 1 ano, estou dizendo de 8 anos. Quem fez uma lei dizendo que era para o Lauro, o governo atual, de 2013 a 2020, pagar as contas do IPRED? Foi o Lauro? A Câmara votou uma lei, todo mundo sabe disso. Em 2012 pagava 11%, de repente passou para 13% e foi até 31% de alíquota suplementar. Por que não foi feito isso antes? Essa é a pergunta. Por que não foi feito isso antes? Por que não foi feito isso do IPRED antes? Então, esse papo de ficar falando que tem dívida, meu amigo, isso é coisa para o nego ficar chorando. Então, que faça o estudo do IPRED agora, tá certo? Como nós fizemos, apontamos para um aporte de 3,5 milhões e o equacionamento da dívida. O que o atual governo fez? Renegociou a dívida, revogou a lei do IPRED, dos 31,5%, e não colocou o aporte. Ou seja, o déficit do IPRED vai subir, ou não. Ponto. Não é assim, cara. Ficar apontando para as pessoas fica muito fácil. Vamos desafiar, vamos pegar o balanço e é que fez maior dívida da prefeitura. E a gente vai ver quem é que fez. Eu não sei. Mas eu tenho certeza que não foi o Lauro que fez. Arlindo, pode falar. Pode falar? Pode falar. Diga. Eu tive uma entrevista aliás, para o Diadema News, com o Sérgio Mosto Antônio, que era o presidente, entre aspas, do IPRED. Ele falou sobre a situação financeira do Instituto. E ele disse para mim que, há muito tempo, a prefeitura só recolhia os descontos da folha de pagamento dos funcionários, mas o desconto patronal não vinha sendo recolhido. Por quê? Porque não tinha dinheiro, isso é verdade. Isso é verdade, nós não estamos negando, né? Fora outros governos que passaram, que além do patronal, não passava do empregado. Nós nunca pegamos do empregado. Tá? Vamos dar uma verificada aí nos anais da prefeitura, quem é que pegou, inclusive, do empregado e não repassou para a prefeitura, não repassou para o IPRED. Nós, pelo menos, pagamos a parte que era recolhida do funcionário. Só que chegou um certo momento, Ligeirinho, que teve uma crise tremenda e que o município não aguentava pagar. Além da conta dos 30% do IPRED normal, mais 31% de alíquota suplementar. Né? Tanto é que o atual governo revogou a lei da alíquota suplementar. Por que ele revogou? Essa é a pergunta. Você pode me responder por que ele revogou? E por que vocês não conseguiram revogar, né? Porque a gente não conseguiu. Nós passamos na Câmara, o Conselho do IPRED falava que não era para revogar, que era um direito dos trabalhadores. E agora, o que me estranha, eles aprovaram. E logo na primeira sessão. Não estou dizendo da Câmara. Estou dizendo do Conselho do IPRED. Do Conselho, tá, sim. Tá certo? Eles aprovaram, né? Que poderia... Na época do Lauro não podia. Aí eles aprovaram, agora revogaram a lei. Pô, por que será que revogaram? Né? E se lá atrás a gente era obrigado a pagar? São essas coisas que eu não entendo, isso, entendeu? Para um é um negócio e para outro é outro. O atual governo tem os méritos dele, se ele trabalhou bem ou trabalhou mal, um pouco me interessa, foi lá e revogou a lei e não está colocando um aporte. Para nós, não podia revogar a lei, mas não podia pôr aporte. É 2 pesos, 2 medidas. Se o IPRED está deficitário, ele vai ficar mais deficitário ainda. Ponto final, não tem duas conversas. A conversa é o seguinte, a Prefeitura de Diadema hoje ela não consegue pagar tudo isso, porque a receita dela é baixa. Por quê? Teve uma crise econômica, tá certo? O país não saiu dessa crise, ela vai se agravar ainda mais esse ano, no próximo ano, e vai ter que equacionar suas receitas. Caiu muito o ICMS, caiu tudo. Portanto, essa situação econômica não é só do município de Diadema, é do Brasil inteiro, meu amigo. E nós temos um agravante, onde a gente investe muito em saúde e educação, infelizmente isso. E o governo federal aporta no mais ou menos aí 80 milhões por ano de SUS e o Fundeb, só isso, o resto é a prefeitura banca. Ô Chico, você poderia explicar um pouquinho essa questão da alíquota, esses 31%, que você fez um estudo que poderia melhorar essa dívida e dar uma amenizada nessa dívida? Então, nós fizemos um estudo com a Fundação Getúlio Vargas, foi feito um estudo atuarial sério, tá certo?
aonde apontou para um aporte de 3,5 milhões de reais por mês, tá certo? E aí revogaria a lei dos 31%. Tá Ia certo? ficar um caixa. No final do ano passado, o governo do qual fiz parte, com muita honra, mandou um projeto de lei para a Câmara, pedindo a revogação da lei dos 31,5% e mais o aporte, e em substituição à lei dos 31,5%, fazer o aporte de 3,5 milhões, que daria menos que a lei. Se eu não me engano, na lei é mais ou menos 7 milhões por mês, os 31,5%, e o aporte seria 3,5 milhões. Daria um fôlego para a prefeitura começar a trabalhar. No final deste ano, de 2021, farei-se um novo estudo para ver como é que estava a situação do Instituto de Previdência. A lei não passou, nem o aporte passou, e permaneceu a lei de 31,5%. A lei da alíquota suplementar. O que me causou estranheza é que, nesse ano, tá certo? Foi renegociada a dívida, tinha que renegociar sim, que a prefeitura não tem condições de pagar à vista, só que mandou um projeto de lei revogando a alíquota suplementar de 31,5%, e só que o aporte não foi. Para nós, não podia fazer nenhuma coisa nem outra, tá certo? Eu não tem problema. Não estou aqui discutindo a questão política, estou discutindo que para um pode um negócio e para outro não pode, mas tudo bem. Não, é uma questão política, de fato. Enquanto eles não estavam no poder, não podia fazer. E agora maltratou bastante a era Lauro aí, né? Então, quer dizer, e agora pode, deu uma aliviada, o que é bom para a cidade. Claro, poderia não vou ter sido discutir feito isso, antes, mas a conta vai aumentar, né, doutor? Só isso, a conta vai aumentar. Alguém um dia vai pagar essa conta. Pode ficar sossegado. E essa mesma alíquota aqui, a gente fez uma pesquisa, enfim, essa mesma alíquota foi que quando o Mário Reale perde para o Lauro e eles aprovam, foi essa lei que ele aprova para poder passar uma certa dívida ou segurar alguma coisa ali em 2012? Quando o Mário saiu, ficou devendo umas parcelas de uns 3 ou 4 meses, ficou devendo 13º do IPRED, ficou devendo mais algumas parcelas do Instituto de Previdência. Nós renegociamos isso e começamos a pagar. Só que chegou um certo momento que a gente não conseguiu mais pagar. Concomitantemente a isso, veio a lei da alíquota suplementar, que ela foi aprovada em 2012, ela começava a vigir em 2013. Tá certo? Então, além da alíquota normal, que era 11,5% que a prefeitura pagava, tinha essa alíquota suplementar que a gente foi pagando até um certo momento. Chegou uma hora que não conseguia mais pagar, porque a receita caiu. Até a gente suportar, até a receita suportar, a gente estava pagando as duas, estava pagando a suplementar e estava pagando a alíquota normal. Só que chegou um certo momento que não tinha mais. A receita do município degringolou. Tá certo? Essa que passou foi uma década perdida, todo mundo perdeu dinheiro. E aí nós fizemos um estudo ano passado com a GV, onde apontou o reequilíbrio do estudo do IPRED, aonde apontou, revoga-se a lei da alíquota suplementar e coloca neste lugar um aporte de 3,5 milhões por mês até dezembro. E nesse intervalo a prefeitura fazia um novo estudo. Nós não conseguimos passar essa lei. E este ano, em janeiro, o atual mandatário mandou um projeto de lei pagando os 14%, retirando a alíquota suplementar e não colocando o aporte de 3,5 milhões. Ponto final. Foi isso que foi feito. Na nossa época, não pôde fazer. Então, questões políticas, nós respeitamos. Francisco? Pois não. Pode falar? Posso? É legal uma empresa pública ou privada deixar de recolher a alíquota patronal e recolher apenas dos empregados? Não é legal, cara. A gente sabe disso. Só que você faz uma opção, né? Ou você fecha serviços públicos de saúde e educação, porque a receita caiu, tá certo? Ou você mantém o Instituto de Previdência. A gente tentou fazer um equilíbrio, só que chega um certo momento que não deu mais. Não é que a gente não queria. Quais são as prefeituras que estão com estado favorável hoje? Pega aí das 5.600 municípios que tem, quais estão? São poucas que tem. Tá certo? Principalmente Diadema, que tem um lado social muito forte, né? Onde você investe 40% do seu orçamento na saúde e quase 30% na educação, e não sobra absolutamente nada. São essas as questões.
Não é aqui que você está querendo dar calote para fazer grandes... Não, senhor. Foi feito no momento em que a receita foi caindo. Eu tenho um estudo aqui, eu vou te mostrar, espera um pouquinho, aonde eu tenho. Tá? A receita de 2012, atualizada a preço de 2020, certo? Receita total, em 2012, foi 1.376 bilhões de reais. Total. Não, a gente não pode pegar esse número. E o ano passado, arrecadamos 1.164 bilhões. Ou seja, você está falando em 250 milhões de reais, a menos. Como é que você faz isso? Onde você tem um número, em 2012, a prefeitura arrecadou, estou falando 2012, que foi o último ano do Mário, a prefeitura arrecadou 435 milhões de ICMS. E o ano passado nós arrecadamos 305 milhões. Por que nós arrecadamos 305 milhões? A atividade econômica caiu ligeirinho. É essa que é a grande realidade. E você tem que administrar esses problemas. E que ninguém está dizendo que é competente e incompetente, tá certo? Nós estamos dizendo que houve um problema de arrecadação no Brasil inteiro. Concomitantemente a isso, foi aprovada uma lei já em 2012 para aumentar a despesa da prefeitura com o Instituto de Previdência. Foi votada e foi aprovada. E já em 2013 começou a viger. E nós ficamos pagando essa alíquota suplementar até meados de 2017, 2018. Chegou uma hora que a gente não aguentava mais pagar. Paramos de pagar porque não tinha mais dinheiro. Ponto final. Essa foi a questão. E aí nós fizemos um estudo. Quem fez foi a Fundação Getúlio Vargas, aonde apontou para um equilíbrio atuarial, um alíquota suplementar, um aporte de 3,5 milhões para fazer um estudo ainda em 2021 e revogaria a lei que foi feita em 2012, onde tinha alíquota suplementar. Essa foi a questão. Qual foi a surpresa? O atual governo revogou a lei e não colocou a alíquota suplementar. Isso já não é problema meu, é problema do Instituto de Previdência com a Câmara, não é nosso. Nós fizemos tudo certinho. Só que se você tinha já um déficit atuarial, com certeza isso vai aumentar. Alguém vai pagar essa conta, é só isso. Chico, eu queria que você falasse mais um pouco desses 35 milhões. Em quanto tempo foi esses 35 milhões? E especificamente o ano passado, quando começou a pandemia? Do quê? Do dinheiro que veio? Da União e do Estado. Não veio. Em março, abril do ano passado, o governo federal e o governo estadual aportaram um recurso para o Covid, que este ano ainda não veio. Se veio, veio muito pouco. Fica bem claro isso. Hã? São esses 35 milhões? Mais ou menos 35 milhões de reais. E aí depois veio a lei 173, onde ela fez o reequilíbrio da receita pública, e a prefeitura de Diadema utilizou esse reequilíbrio todo para o Covid. Ou seja, passou-se uma lei onde dizia o seguinte, a prefeitura não pode arrecadar menos que o ano de 2019. E a União completou esse valor. Tá certo? Deu mais ou menos uns 70 milhões, mais ou menos. Entendeu? Eu não sei qual o valor certinho, mas por volta de 70 milhões. Mas os 35 veio 100 milhões a mais, 110, mais ou menos isso. E esse ano não vem, infelizmente não vai vir. Né? Então, a prefeitura utilizou este recurso da Lei 173, que era para completar as receitas públicas, e colocou tudo no Covid para as coisas andarem. Foi isso que a gente fez. E não tem nenhuma coisa ilegal nisso daí, entendeu? Só que esse mas você ano, por exemplo, poderia, assim, falar para a gente onde que foi mais colocado esse dinheiro? Foi tudo para a saúde. Desde contratação, compra de... Contratação, mano. Labuque, um leito de UTI custa, para uma prefeitura, hoje, nós temos um estudo da Prefeitura de Diadema, feito pela Secretaria de Saúde na época, um leito de UTI custa R$ 2.500 com o funcionário da prefeitura. O uso ou não uso, ele custa, né? E isso é 24 horas por dia. Infelizmente, a pandemia veio e você teve de ter essas despesas, esses leitos, né, para receber os doentes. Infelizmente, está aí. E a gente está vendo aí como é que está esse ano, infelizmente. Vamos voltar no nosso assunto. Né? Veio, sim, está nas contas da prefeitura e está tudo registrado. Tá certo? Mas o que a gente tem que lembrar é o seguinte... Esse ano não vem, então esse ano talvez vai ser pior. Mas eu não estou em Diadema, estou falando uma coisa que pode acontecer. Aqui em Guarujá, por exemplo, vem R$ 560 mil, só isso.
E aqui veio 115 milhões. E nós estamos nos virando. Fazer o quê? Essa faz parte do pacote do gestor público. Agora, dizer que deixou R$1 bilhão, vamos ver quem é que deixou essa dívida. Vamos apurar quem é que fez a dívida. Eu tenho certeza que o Lauro não fez. Ponto. Deixou sim um resto a pagar, claro que deixou. Isso eu estou falando, 140 milhões. O resto nós não fizemos nenhum empréstimo, amigo. Não pedimos nada emprestado. Pagamos os precatórios, pagamos toda a dívida pública. Todo mês era rigorosamente pago. Só não pagamos o Instituto de Previdência, que a gente fez o alongamento, como outros governos também não pagaram. Outros e outros e outros. Ao longo, desde que o Lindbergh nasceu, quase nenhum prefeito pagou. Essa é a realidade. Hoje você fala que deixou 130 milhões de dívida. Quando vocês assumirem... Restos a pagar. Restos a pagar. E quando vocês assumirem em 2013? 45 milhões, mais ou menos. Foi pouco. Está dentro da normalidade, né? 130... 45. É só pegar o balanço patrimonial, 45 milhões. Mas eu não reclamei disso. A única coisa que eu reclamei, quando nós assumimos o governo, é que foi votada uma lei para pagar as contas do empréstimo no governo do Lauro. Acabou. Até então não tinha sido feito. Eu achei estranho. De repente, você virou agora e falou, agora você vai, a partir de janeiro, você vai pagar mais 31% de alíquota suplementar. Então é isso. Por que não foi feito antes? Não é? Quer dizer, apesar de ter pegou com 45 milhões, mas também já pegou com uma dívida, né, para frente. Sim, a dívida de longo prazo não gerou uma dívida. Longo prazo, é uma dívida tranquila. Nós pagávamos 2,5%, 3,5% de todo mês de precatórios. Nós nunca deixamos de pagar precatório. Pagamos PASEP, pagamos INSS, pagamos fundo de garantia, pagamos a dívida consolidada. Todo mês estava pagando. Essa dívida, a prefeitura foi pagando. Né? Quem fez essa dívida? Governos anteriores. Pagamos os precatórios. Todo mês desembolsava, tá certo, por volta de 4 milhões de precatório. Todos os meses, amigo. Sabe o que é isso? E quem é que fez as desapropriações? O Lauro fez alguma? Não. Isso foi feito no passado. Tá? E quem assumiu a prefeitura assumiu anos e bônus. E nós assumimos essa dívida. Fazer o quê? Tanto é que as desapropriações a partir de 92, 93 eram feitas à vista. São valores monstruosos que foram feitos lá atrás. E aí a gente foi pagando. Nunca deixamos de pagar. Teve coisa que, infelizmente, você faz uma opção. E nós fizemos opção na época, agora assim. Vamos renegociar o empréstimo lá na frente e acabou. Foi isso que a gente decidiu. Arlindo. Francisco. Diga. Ô, Francisco. Posso falar? Pode. Bom, acontece o seguinte, em termos de dívidas herdadas, o governo Lauro, na primeira gestão, tinha uma dívida de quase 2 trilhões de reais de uma ação movida pela Sabesp. Não sei, já acabou de falar no final. Essa dívida foi em razão do rompimento de contrato e outras coisas mais. No governo Gilson, foi feita também invasão na antiga aviação de Diadema e rompeu o contrato e municipalizou os coletivos, criando a ETCD. Teve alguma dívida a esse respeito? Ou seja, os antigos proprietários da aviação de Diadema chegaram a ingressar na justiça com ação indenizatória? Sim, isso tem precatório correndo. Tem precatório correndo. Mas foi pago? Não, parte a prefeitura está pagando. Não sei quanto, mas existe alguns precatórios, tá certo? Que a prefeitura está pagando. Eu lembro que a gente fez um acordo por conta do que eles deviam para nós, não sei se 4 milhões e meio, fizemos um acordo, e hoje acho que quem tem hoje um crédito grande com a prefeitura com relação a tudo isso daí é a Metra, o pessoal da Metra, você entendeu? Mas é um precatório, isso vai ser pago ligeirinho, isso é uma coisa que, essa dívida ela é de longo prazo, isso daí foi feito. A questão da Sabesp foi a mesma coisa, tá certo? Quando nós assumimos a prefeitura, tivemos sequestro de CMS, ameaças toda hora, e aí nós ficamos um ano negociando com a Sabesp para negociar todo aquele passivo, tá? E aí tem que dizer que o Lauro foi uma pessoa muito corajosa, negociou com a Sabesp,
pegou 95 milhões de reais e fez investimento na cidade e zerou a dívida com esse acordo. Ponto final. Essa coisa boa ninguém diz, né? Acabou com rodízio de água. Quando nós pegamos, tinha 13% de esgoto, se eu não me engano, deixamos quase 60% de esgoto. Tá certo? Investimentos que a Sabesp foi feito. E anteriormente, a nossa empresa não tinha essas condições de fazer. Se tivesse, teria feito, e não fez. Quando o Lauro assumiu o governo, essa dívida enorme que você falou, que era do contrato da Sabesp, o contrato de fornecimento e o contrato da rede, nós fizemos uma negociação com a Sabesp, pegamos 95 milhões de reais para a prefeitura. Isso foi tudo contabilizado e zerou essa dívida. Além disso, a Sabesp investiu tem um contrato de mais de 200 milhões de investimento. Acabou com o rodízio de água em Eldorado e está fazendo dutos, está fazendo esgoto. Ou seja, se eu não me engano, nós saímos já com 60% de esgoto tratado. Até o final do ano que vem, se eu não me engano, vai dar 95%. Esse trabalho foi feito, e graças ao Lauro. Essas coisas acontecem. Nós não estamos reclamando. Pegamos uma coisa e resolvemos. Não resolvemos a questão com a Sabesp? Resolveu. Não melhorou a questão da água, não melhorou a questão do esgoto? Foi tudo feito, cara. Agora, ficar falando toda hora que está devendo, meu amigo, as dívidas, elas surgem. O que é ruim é quando você pega a dívida de curto prazo. Quando nós pegamos, nós tínhamos sequestro de ICMS. Aí é diferente. Você não sabe se o dinheiro vai entrar ou não. E, que eu saiba, o atual governo ficou com... Não tinha receita bloqueada em janeiro. Tá certo? Nós não deixamos isso. Está bloqueado o ICMS porque você não pagou uma dívida. Isso não foi feito. Nós temos a responsabilidade, sabemos o que nós fizemos. Todo mundo tem o direito de chorar e reclamar. Eu estou falando que nós deixamos. Não é verdade de 1 bilhão. Se for verdade de 1 bilhão, vamos ver quem é que deixou. Tem um desafio. Quem é que deixou a maior dívida? E outra coisa, nós pegamos a Sabesp, resolvemos um problema de mais de 20 anos. E a prefeitura, a cidade ganhou com água, e ganhou com esgoto, e ganhou com melhorias. Ponto final. Isso foi feito no nosso governo. Já que você tocou em assunto Sabesp, vamos mexer numa ferida. Semana retrasada, o atual prefeito José de Filipe Júnior rompeu um contrato com a Sabesp, feito no governo anterior, que era para a Sabesp cuidar da coleta de lixo e tratamento, e também previa também a construção de uma usina. Isso. Eu conversei com uma pessoa, disse que, perdão, a taxa de lixo antigamente vinha junto com o PTU. E disse que, segundo a imprensa, nesse contrato do Lauro, a Sabesp queria cobrar o IPTU, a taxa de lixo. Você poderia explicar melhor esse contrato? Vamos lá? Então, em primeiro lugar, é o seguinte: a Sabesp ela não foi contratada para a coleta do lixo. A coleta vai ser, hoje, se eu não me engano, quem faz é a Sustentária. Vai continuar sendo pela Sustentária ou outra empresa que vai suceder. Nós contratamos a Sabesp para fazer o destino e o tratamento final do lixo. Ou seja, né, aonde o lixo vai para um aterro sanitário, que é lá na Lara, a prefeitura achou uma tecnologia que é ambientalmente correta, dá um destino final para os resíduos sólidos. Ou seja, fazer com que aquele lixo, aquele resíduo sólido, gere energia elétrica. Foi isso que nós fizemos, foi esse projeto. Então, as pessoas não sabem o que estão falando. Vamos lá. A prefeitura de Diadema não foi da noite para o dia, vem estudando esse assunto há mais de 4 ou 5 anos na nossa época, para dar um destino final para os resíduos sólidos. Nós entendemos, na época, que era melhor a gente fazer uma usina de lixo na cidade, sem poluir, porque a legislação brasileira ela é mais rígida em termos de poluição, tá certo? Ambientalmente, é muito difícil. Vou queimar o lixo, o pessoal da CETESB acende o cabelo. E não é verdade, a gente não ia queimar. Nós íamos fazer um processo que tem 8 plantas sendo feitas na Inglaterra hoje. Os nossos consultores foram para lá e nos alertaram. Esse é o melhor procedimento. É claro que tudo isso, Ligeirinho, ia passar pela CETESB. Nós entendíamos que era
A tecnologia chama leito fluidizado, ou seja, uma gaseificação do lixo. Não é uma queima. Ponto. Achamos por bem fazer uma concessão desses serviços para a Sabesp, porque nós entendemos, se a prefeitura tratar o seu lixo no seu local, ela, no mínimo, ela vai economizar o transbordo. Ou seja, o que é o transbordo? De Diadema para Mauá, existe uma empresa que leva o lixo para lá e ela cobra. Tá certo? Então, no mínimo, a prefeitura vai economizar esse trajeto, que não é barato. Se eu não me engano, custa R$35 a tonelada para levar. Se eu não me engano, não tenho certeza para levar. Ou seja, no mínimo, a prefeitura ia ganhar esses R$35. Tá? Então, portanto, não foi uma coisa irresponsável da noite para o dia. Foi feito um trabalho. E nós concedemos o serviço para a Sabesp. Ponto número 1. Ponto número 2. A prefeitura destinou esta taxa de coleta de lixo, que ela foi criada pela Lei 81 de 1998, tá certo? Tirou do IPTU, que ela era embutida no IPTU. Fizemos 2 opções. Se o cidadão optar para receber na conta de água, ele vai pagar via Sabesp, sobre a ordem da prefeitura. Quem manda é a prefeitura, não é a Sabesp. E a pessoa que não optou, a prefeitura ia mandar um carnê em separado. Então, não se criou uma nova taxa. Tirou do IPTU, que ela estava embutida, que hoje ela é R$ 242,19, ou seja, 58,50 o FIRS. Isso foi criado em 1998. Ou seja, o cidadão recebeu hoje, eu recebi, um carnê, eu sou contribuinte de Diadema, um carnê da taxa de lixo ou na conta de água. Não teve um acréscimo, um valor a mais. E aí, esse dinheiro foi destinado a uma conta especial para o tratamento e destino final do lixo. Tá certo? Foi só isso. Pega esse dinheiro e deposita numa... Ao invés de você depositar na conta Tesouro, você deposita numa conta, nós abrimos no Banco do Brasil, tá certo? Esse dinheiro é sobre o gerenciamento da prefeitura para cobrir as despesas com tratamento e destino final do lixo. Foi isso que foi feito. Teve alguns problemas, que tudo que é novo sempre tem problema, mas eu acho que tem que ser equacionado, né? A atual gestão, se eu não me engano, equacionou. Agora, dizer que o Lauro criou a nova taxa, isso não é verdade. Quer dizer, deu possibilidade do diademense escolher ou paga pelo carnê da Sabesp ou paga pelo carnê da prefeitura. Isso. E aí nós tiramos do carnê do IPTU e aí mandamos um carnê separado. Ou seja, se o cidadão pegar, vamos falar aqui uma bobagem, ele pagava R$1.000 de IPTU. Com a taxa de lixo, ele ia pagar R$1.242. Só que esses R$242, ele saiu separado. Ou ele paga na Sabesp, ou ele paga no IPTU. Então, ele vai continuar pagando os R$1.242 igualzinho, sem pôr, sem tirar, só que de outra forma. Tá? Ao invés dele pagar no IPTU, ele vai pagar pela Sabesp. Foi isso que foi feito, sem criar absolutamente nada, sem aumentar nada, tudo sob a responsabilidade da... Quem manda o cadastro é a prefeitura da Sabesp. Doutor Francisco, por favor, o meu carnê, suponhamos, o meu carnê vem na conta de água. Agora, tudo hipótese. Pago R$200 de taxa de lixo pela Sabesp. A Sabesp repassa esse dinheiro para a prefeitura, para essa conta do Banco do Brasil? Esse dinheiro é obrigatoriamente depositado na conta do Brasil. Quem assina essa conta é a prefeitura, não é a conta da Sabesp. A prefeitura não pode pegar o seu dinheiro e dar direto para a Sabesp. Esse dinheiro é depositado nesta conta e a gente vai fazer um conta de contas. Recebeu, repassa lá. Se o ligeirinho pagou, vai estar lá seu código, vai estar tudo certinho. Se 10 pessoas pagaram a conta de luz de água pela Sabesp, a R$242, tem que ter lá R$2.420. Ponto final. E lá nós sabemos quem pagou e quem não pagou. Isso é tudo eletrônico, é tudo controlado. Aí essa conta é conta Prefeitura de Diadema, não é Sabesp. Ô Chico, com relação aos 40 anos de contrato com a Sabesp, que tanto questionaram, e o local, que Jardim Inamar e Eldorado, eles se falam muito na área de proteção ambiental.
que já é também um erro com a nova gestão. Eles acham que é um erro aquele local ser usado, tanto é que vão fazer outros estudos, né, tanto para ver a taxa de lixo, a questão do terreno. Como foi feito essa conversa? Foi definitivo decidir ser ali entre Inhamar e Eldorado? Labuc, o que funciona hoje lá? Não é o DLU? DLU. Não é o transbordo? Aquela área está licenciada para o transbordo. Gente, ninguém vai fazer um negócio no olhômetro, pelo amor de Deus. Aquela área já está lá, ela é destinada para o transbordo e é licenciada pela CETESB. Portanto, a gente ia fazer lá sem a usina, não é queima, não tem poluição, porque a CETESB jamais iria dar uma licença para você queimar o resíduo sólido. Pelo amor de Deus. As pessoas não entendem que a legislação brasileira, em termos de meio ambiente, é uma das mais rígidas do mundo. Jamais a gente ia fazer isso. Tá certo? E jamais a CETESB aprovaria isso. Pelo amor de Deus. Vamos tira aí qualquer coisa partidária. É uma coisa que não dá para você ter como se fosse verdadeiro, você entendeu? Lá já existe o aterro sanitário, existe a estação de transbordo. Ponto final. Ali ia ser um negócio mais moderno, fechado, para usar uma usina, que é um sistema de gaseificação sem queima. Esse era o nosso projeto. Podia ser que mudasse daqui para frente, novas tecnologias, mas sem poluir, sem nada. É só isso. Lá já existe. Lá já era um lixão. Vamos falar que já é um lixão a céu aberto? Já é lá. O que acontece hoje, né? Exatamente. Só que o seguinte, e aquilo ia ficar bem melhor. Só isso. Ia ficar bem melhor com o processo da usina lá. Francisco, falando nessa usina que vai gerar energia elétrica, tem informações sobre a capacidade dessa usina e para onde vai essa energia gerada? Essa energia gerada, se eu não me engano, eu não entendo dessa 16 megawatts ou alguma coisa assim, ia colocar na rede. Eu não sei a palavra técnica, assim, ia colocar na rede. E isso faz parte do nosso estudo. A prefeitura pode ser sócia dessa usina, na SPE. Ela pode ser sócia. Tem a brecha na lei, tem a brecha no contrato. Se a prefeitura quiser ser sócia, ela pode ser sócia. Se ela não quiser ser sócia, não tem problema nenhum. E aí, o que é mais importante de toda essa história? Né? Hoje, a prefeitura gasta R$ 135 por mês, aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, com a questão do lixo. O nosso estudo apontava para R$ 115. Na minha cabeça, 115 é menor que 135, não é? Nós não vamos pagar, a gente não iria pagar mais. Se fosse para fazer um projeto para pagar mais, deixaria como está hoje. Nós trabalhamos, Ligeirinho e Labu, 4 anos nesse projeto. Não foram 4 dias. Foram 4 anos. Chegou um certo momento que nós já havíamos desistido. Até que nós fomos procurados pela empresa do Paraná para tocar o projeto. E aí eles nos alertaram, mas tem a Sabesp em São Paulo. Aí nós fomos para conversar com a Sabesp sobre isso. Abrimos uma agenda com o presidente da Sabesp. E ele aceitou fazer isso. Assinamos um contrato de confidencialidade com a Sabesp para desenvolver esse projeto. O da Paraná não lhe interessava, que sobrava mais de 50% de resíduo. E 50% para nós. Nós não queríamos fazer o que hoje o Estado do Paraná faz. Aí achamos essa tecnologia. É a melhor? Não sei. Pode ser que surja coisa melhor daqui para frente. Mas até o momento era melhor. E o que, pasme, se eu não me engano, o final de tudo isso ia sobrar menos de 10% do resíduo. Ou seja, de 400 toneladas por dia, vai sobrar menos de 10, vai sobrar 40 toneladas, que é nada, que ia com a terra. Né? E aí nós íamos dar um destino correto e ambientalmente correto para o resíduo sólido. Essa que é a questão, mais nada. Não fizemos absolutamente. E aí com custo menor. Fique bem claro. Então, está clara a questão da taxa? Nós não criamos uma nova taxa, não aumentamos o valor,
ela é de R$ 58,50 o FIIs para todo contribuinte. E esse dinheiro ia ser depositado numa conta gerenciada pela prefeitura para suprir a coleta, o destino final do lixo. A coleta e o destino final do lixo. Essa é a nossa conversa. E aí, a Diadema perdendo essa estrutura de usina, que provavelmente ia aumentar a arrecadação de alguma forma, o atual prefeito falou que ia levar para o consórcio para ser discutido, porque é uma pauta que é discutida nas cidades há muito tempo. É tirar uma benfeitoria, um equipamento, uma estrutura para a cidade e levar para outra é arrecadar? Nós entendemos que sim. Nós, enquanto governo, nós entendemos que sim. Tanto é que essa pauta saiu do consórcio. Diadema não participou dessas discussões. Porque o custo que ia ser feito uma usina para todos os municípios, para o município de Diadema, ia ser mais caro. E para nós não interessava. Tá. Se pensar em termos de custo, tá certo? Essa usina que ia fazer para 7 cidades, que ia fazer num certo município, que tem uma certa empresa envolvida, ia sair muito mais caro do que tem hoje. Nós fizemos a opção. A prefeitura não vai participar disto, vai fazer o seu plano de resíduos sólidos municipal sem falar com a região metropolitana, com a região do consórcio. E nós fizemos essa opção, foi a opção do governo. Se o atual governo quer levar para o consórcio, é problema do atual governo. Nós fizemos a nossa opção. E qual que é esse valor? Que nós entendemos que era melhor. Se eles acham que não é melhor, revogue a lei e revogue o contrato sem problema nenhum. Só que nós temos certeza que escolhemos a menor. E também pelo preço. Né? A prefeitura ia gastar no mínimo R$20 a R$25 por tonelada, que é um valor significativo todo mês para os cofres municipais. Levando essa conversa com o consórcio, qual que é o valor? Aumentaria em quanto isso aí? Não sei. Se eu não me engano, aí conversas extraoficiais, passava de R$140 a tonelada. Passava de 140. Nossa, Eu não de 25 sei se é para verdade. 140? É conversa, mas eu não vi nenhum estudo, eu não posso estar afirmando. Mas a prefeitura de Diadema... Hoje a gente iria gastar 115 contra 135, ponto final. Então, por isso que nós fizemos essa opção. Ah, tá. Então, ia ficar mais barato para a cidade, ia dar um destino correto para o resíduo sólido. Foi essa a nossa opção, ponto final. Mais nada, se o atual governo quer fazer, ele é legítimo, ele foi eleito para isso, ele que faça. Nós entendemos que o melhor para a cidade foi aquele contrato assinado com a Sabesp. E acha que é uma besteira revogar? Eu não tenho opinião sobre isso, eu só acho o seguinte, tem que fazer melhor do que nós propusemos, só isso. Nós trabalhamos, nós não fizemos nenhum acordo com... Se a gente quisesse fazer um acordo com a Lara, teria feito, só que nós não fizemos, não sabe fazer isso. O nosso trabalho era deixar um legado para a cidade. Temos certeza que nós trabalhamos com essa finalidade, temos certeza que é um projeto muito bem feito, e se o atual governo quiser fazer, ele pode melhorar, ou pode revogar, não tem, se ele é elegível, ele foi eleito ou não foi eleito. Nós perdemos a eleição. Sim. Né? Tem todo direito. Como vamos falar da iluminação pública, alguém pode reclamar das 10 mil lâmpadas que nós colocamos na iluminação pública? Sem nenhum custo a mais para a prefeitura? Sem fazer PPP, sem fazer uma série de coisas? Nós pegamos o nosso dinheiro, esse aqui lógico que era melhor fazer um PPP. Fazer com tudo, toda a iluminação de uma vez, com dimerização, com uma série de outras coisas. Só que a gente não tinha dinheiro para fazer isso. Nós tínhamos o nosso dinheiro para colocar a lâmpada, já com suporte para colocar as câmeras, tudo que a gente queria. Lá na frente, você ia fazendo novas tecnologias. O ideal seria fazer tudo de uma vez só que a gente não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Então, nós fizemos a opção de fazer o mais barato, iluminamos a cidade, demos mais segurança para todo mundo. Foi isso que nós fizemos. Certo, doutores? Ô, Chico, eles estão falando muito, o Felipe, agora taxa de lixo. Provavelmente vai ser cobrado lá na frente isso. Tem como cancelar, parar de se pagar essa taxa de lixo e tirar esse peso do contribuinte? Ele pode revogar a lei. E para de pagar, a gente para de pagar a taxa de lixo. Ele pode revogar, só que fica bem claro, essa taxa de lixo não foi criada pelo Aldo, hein? Essa taxa de lixo foi criada pela Lei Complementar 81/98, 1998. 98 era... O Gilson. Gilson. Isso, não foi o Lauro que criou, né?
Então, essa história, não, que foi o Lauro que... Não, o Lauro não criou a taxa, renomeou a taxa. Ao invés de ser taxa de lixo, taxa de coleta de lixo, está lá, taxa de resíduos, de coleta e destino final dos resíduos sólidos. Nós só mudamos o nome. Tanto é que o valor ficou igualzinho, só tiramos do carnê de IPTU e colocamos no carnê da Sabesp ou um carnê separado. Foi só isso que nós fizemos. Mais Sim, nada. O que eu sugiro era fazer isso, então, já que o munícipe já não está aguentando pagar quase mais nada, apesar de ele suspendeu agora, mas creio eu que vai voltar a ser pago e vai ter que pagar isso atrasado, provavelmente, que cancelasse, revogasse a lei e Mas aí, livrasse o essa Labuque, não conta. sou eu que faço, é o atual prefeito, ele que faz. Não, sim, Se eu ele estou achar sugerindo. por bem, ele que faça. Eu estou sugerindo Só ao acho o atual seguinte, prefeito. que quando você tira isso quem paga todas as contas são os contribuintes, meu amigo. Tá certo? Quem paga todos os impostos, todos os serviços públicos são os contribuintes. O que nós devemos exigir é um serviço de qualidade. Isso sim nós devemos exigir. Quem paga as contas são nós. Você paga ICMS, você paga IPTU, você paga IPI, você paga tudo, cara. A prefeitura não produz dinheiro, né? Tanto é que pelo novo marco regulatório do saneamento, foi feito em julho do ano passado, é permitido cobrar taxa de resíduos sólidos, coleta e destino final dos resíduos sólidos. Ponto final. Nós só modificamos o nome, é igualzinho. Quem quiser que faça a conta, viu, Ligeirinho? Pega o seu carnê de IPTU do ano passado e pega o seu carnê de IPTU esse ano. Com certeza, se você colocar a taxa de R$ 242 esse ano no carnê de IPTU e pegar o teu carnê de IPTU do ano passado e calcular mais ou menos 4%, vai dar o mesmo valor. Eu não sei se foi 4,2, 4,3 ou 3, não lembro quanto é que foi. Mas coloca em média 4%. Pega o carnê de IPTU do ano passado, R$ 1.000, coloca 4%. Coloca o carnê desse ano e junta a taxa de lixo, vai ser mais ou menos isso que você pagou. Nós não criamos nada e não aumentamos nada. Nós não estamos na gestão. Quem quiser revogar, que revogue. Não estamos discutindo isso. Essa não é a questão. Arlindo, tem uma pergunta? Conversa aí muito forte, inclusive você me comentou que o Lauro criou a nova taxa, não é verdade? 98 o Lauro não era prefeito. Acho que nem vereador era. Arlindo. Elias. Tá. O Elias falou em revogar, acabar com essa taxa de coleta de lixo. Agora, com essa lei, em vários pontos da cidade, a gente já se encontra lixo jogado pelas calçadas, entendeu? Quer dizer, sem a cobrança, como a cidade vai ficar? Você tem a resposta, Elias? A prefeitura começa a construção da usina, por exemplo, e aí traz o dinheiro através do resíduo sólido. Ô, Elias, isso é uma utopia. Temos que sonhar, Arlindo. A gente tem que tirar o peso da gente, mas sempre vai ser assim. Sabemos disso. Ô, Chico, queria entrar em outro tema, que é o seguinte: a famigerada catraca aqui do terminal de Diadema. Deve ter tido algumas discussões. A gente lembra que o prefeito Lauro Mício foi lá na frente do terminal, parou o carro dele lá e não queria que aumentasse e tal. Acha que vai ser solucionado agora? Agora, recentemente, ele falou, o Felipe falou que está conversando com a MTU. Eu falo que hoje as pessoas estão cobrando, pode ser simples, singela, mas foi uma promessa que o pessoal resolveu pegar no pé. E ele falou que a culpa agora é da MTU, que não quer fazer um acordo, que a prefeitura passe a limpar e fazer a segurança e manutenção do terminal. Isso não tem um custo? Vai render isso? Vai conseguir? Eu não sei, Elias. Eu acho que cada qual faz o que quer, velho. Eu acho o seguinte, se você tem um serviço, você tem que pagar pelo serviço. A população ela tem que pagar. A população paga tudo. Se deixar de cobrar, alguém vai pagar a conta. Não tem almoço de graça nessa história. Não existe, né? A prefeitura não produz nada, né? O Estado não produz nada, a União não produz nada. A União, nós arrecadamos imposto. Se você tem um serviço prestado, deixou de pagar, alguma coisa você vai deixar de fazer para cobrir aquilo. É que nem a taxa do lixo aí que foi sugerido para revogar. Ora, se revogar a taxa do lixo, o Labuque, ora, se já está ruim hoje com ela, imagine você trabalhar com menos 40 milhões ou 50 milhões por ano. Essa que é a conta, que é o que ela rende, tá certo? Então, você vai deixar de fazer outros serviços, né?
nesse mesmo montante para cobrir isso. Isso tem um custo. Não estou dizendo quem é que vai fazer, não estou aí em Diadema para fazer. Eu estou aqui no Guarujá. Eu sei quanto custa manter um lixo, eu sei quanto custa uma limpeza de praia, eu sei quanto custa manter tudo limpo. Infelizmente, a população paga tudo. Agora, não sou eu, nós não estamos aí. A nossa discussão foi dívida pública. Eu tentei explicar que a dívida pública é um negócio, a dívida de curto prazo é outra. Eu desafiei quem é que deixou R$ 1 bilhão de dívida pública. O Lauro não deixou. Ponto final. Curto prazo, deixamos, 140 milhões. Isso não nego. E o IPRED, vamos discutir quem é que deixou de pagar o IPRED. Nós Quem deixamos começou... de pagar uma parte. Deixamos de pagar uma parte porque foi impossível pagar. Mas nós vamos ver quem é ao longo do tempo, né? Se você pode provocar uma reunião, e vamos ver quem é que deixou, qual foi o governo que mais deixou de pagar o Instituto de Previdência. E vamos ver, vamos colocar em prazos limpos sem problema nenhum. Eu tenho certeza que nós não fomos. Nós não fomos, né? E tampouco também no final do exercício de 2012, né, foi feita uma lei e a Câmara votou para o Lauro começar a administração pagando as contas do IPRED. E nós continuamos pagando. Só que chegou um certo momento que a gente não conseguiu. Então, vamos colocar em pratos limpos essa conversa, velho. Nós não estamos aí para nos defender. Eu agradeço o espaço que você está dando, que eu estou lembrando de algumas coisas. Agora eu posso fazer um estudo, tá certo? Demonstrar para vocês quem é que fez a maior dívida do município. Se isso vai valer a pena, vai valer a pena, então, para a população não interessa. A população interessa o seguinte: a dívida tem. É possível você pagar? É possível você pagar. Continua pagando. Agora nós estamos discutindo coisas que não há necessidade, né? Quando nós assumimos o governo, nós tínhamos sequestro de ICMS por conta dessa bela. Nós não resolvemos? Vamos lá, resolvemos. Ou não? E ainda trouxemos mais 95 milhões de reais de investimento para a cidade. Saímos de 13% de esgoto tratado para quase 60% no final do governo Lauro. E, se eu não me engano, no final do ano que vem, quando fizer lá o emissário do Ribeirão dos Couros, se eu não me engano, que não sei se o nome correto é esse, vai chegar a quase 90%. Quem é que fez isso? Foi o Lauro, meu amigo. Portanto, não é chover numa molhada. Nós estamos aqui discutindo coisas que as pessoas estão querendo enxovalhar o que os outros fez. O Felipe não é o quarto mandato dele? Se é o quarto mandato dele, a população quis ele de volta, não quis? Ponto, é. Se ele tivesse sido um mau governo, não teria voltado. Eu estou só dizendo o seguinte: eu sei o que nós fizemos. Nós não endividamos a prefeitura, nós não criamos uma nova taxa e demos um destino final para o resíduo sólido. Fizemos a iluminação pública e colocamos quase 11 mil lâmpadas a um custo baixíssimo, tá certo? Utilizando a taxa de limpeza, a taxa de iluminação pública. Podíamos ter feito um grande projeto, mas o grande projeto custava 50 milhões de reais. Nós não tínhamos 50 milhões para fazer. Fizemos com mais baratinho. Podia fazer lindo e maravilhoso, com câmara, com dimerização. Se chegou à noite, não está acontecendo mais nada, você podia diminuir a intensificação da luz, ou então chegar no farol, aumentar. Nós não fizemos porque a gente não tinha dinheiro. Isso era no futuro, tá certo? Então, plantamos uma ideia. O lixo, fizemos uma coisa boa para a cidade. Se quiser revogar, revoga, não sou eu que vou brigar, né? Dizendo que. Só que é o seguinte: o nosso custo é R$115 e hoje a gente paga 135. Fica bem claro isso. Para todo mundo que ouvir, né? 115 é menor que 135, ponto final. Por que a gente não fez para 135? O município saiu do consórcio. O município fez o seu plano municipal de resíduos sólidos. Porque achava que era injusto pagar um valor acima de R$115. Então, foi esse o nosso princípio. Se a gente quisesse fazer com valor maior, ia fazer, só que ia inviabilizar a prefeitura. E a gente está aqui para viabilizar os negócios. E digo o seguinte: serviço público tem que ser bom, bastante e barato. Tá? E nós fizemos sempre esse lema. Bom, é isso aí. Você tem mais alguma pergunta, Arlindo? Não, eu estou satisfeito. Francisco, apenas uma pergunta, para não deixar você ir embora sem essa. Pois não. Você está afiliado em algum partido político? Sou filha do PSDB. Tá, ok. Há muito tempo, desde 2002.
Não é partido. Eu tenho as pessoas que eu gosto. Eu filiei ao PSDB na época. Eu trabalhava em Osasco. Meu amigo Celso Gigo me veio para filiar ao PSDB, me filiei. Como eu fui filiado ao PSDB, que muito me honrou quando o Gilson me convidou. O Gilson Mendes, o finado Gilson, o saudoso Gilson Mendes me convidou. Portanto, não tem problema nenhum. É questão de partido, é questão de ideologia. Eu sou diademense, eu gosto de Diadema, trabalhei muito por Diadema. Nós ficamos 8 anos no governo, perdemos 1 bilhão de receita por conta de uma década perdida, e não foi só Diadema que perdeu, e fizemos muitas coisas. Tiramos uma dívida de uma Sabesp de quase 1 bi, de 1,5 bilhão de reais, que era um sufoco, todo dia tinha sequestro, resolvemos isso em investimento. Fizemos a taxa de lixo, entregamos casa, fizemos iluminação pública, fizemos escola, fizemos UBS, fizemos o que foi possível ser feito. Cada qual que faça a sua parte, dentro da mais lisura das transparências. Né? O nosso governo não teve nenhum escândalo de corrupção. É só ver. Não teve um ai de corrupção no governo. Portanto, porque a gente sempre zelou pelo dinheiro público, viu, Ligeirinho? Sempre zelamos. Era sempre tudo contado. E o Lauro, essa era a determinação dele. Fazer mais com menos. E isso foi o que nós fizemos. Foi mais difícil ser secretário na época do Gilson ou na época do Lauro Michel? Diria para você que do Gilson foi muito mais difícil. Nós tínhamos precatórios e tínhamos a questão da iluminação pública. E ainda veio o Fundeb, que até então, vamos só relembrar, né? Quando o Gilson assumiu a prefeitura, em 97, teve precatório. O governo que deixou, que o Gilson sucedeu, não pagou um precatório. Não pagou um. E a gente teve a questão dos precatórios. E outra coisa, a Sabesp, não é Sabesp, a energia elétrica foi privatizada. E até então a gente não pagava e começou a pagar. Tá certo? E logo em seguida veio a lei do Fundeb, que era o Fundef na época. Ou seja, a prefeitura de Diadema gastava 22%, 23% com a educação infantil. De repente, com aquela emenda constitucional, falou assim, agora não vale mais. Só vale só ensino fundamental. Ou seja, de 22%, 23%, a população ia gastar 35% da educação. Que tinha uma rede grande de educação infantil e a prefeitura tinha parte do ensino fundamental, era pouca coisa. Então, foi um grande desafio naquela época. Tanto é que o Gilson entrou com uma ação e ganhou. Tá certo? Foram 4 anos muito difíceis. Mas são coisas que nós passamos, adquirimos experiência e tocamos a prefeitura. Né? Mas foram 4 mudanças terríveis, viu, Ligeirinho? Né? Quando você sai de 25% da educação, o cara fala, agora eu vou sacar 20% do seu dinheiro se você não assumir, o que você faz? E se você já gastava quase 25% com a educação infantil. Aí, de repente, agora é o seguinte, agora não vale mais. Agora, a energia elétrica foi privatizada, você tem que fazer. E os pagamentos de precatório. Aquilo foi um tormento nos 4 anos do Gilson Mendes. E a gente tocamos a vida, velho. É assim que funciona, não tem 2 conversas. Foi muito mais difícil na época do Gilson. Do Lauro foi difícil, mas a gente... Apenas deixando registrado... Francisco, apenas para ficar registrado, eu estive no dia em que o Gilson Menezes municipalizou os transportes coletivos numa manifestação lá em frente da garagem da aviação Diadema. E também estive lá na rua Antônio Dol de Moraes, acho que é isso, na sede da Sabesp, quando o Felipe e um grupo de manifestantes invadiram a Sabesp e municipalizaram o serviço de água e esgoto e criaram a Saned. Então, nesses 2 eventos, e também estava na Câmara Municipal, quando a Câmara aprovou aquele empréstimo que o Felipe fez, de não sei de quantos milhões, que era junto o empréstimo do IPRED para pagar o 13º salário dos funcionários. 8,5 milhões. Só isso.
Tá, então é o seguinte, então você falou 3 coisas aí, tá certo? Dessas 3 coisas, está tudo em voga. O IPRED tem problemas, a Sabesp, nós vimos, a Saned, nós vimos o que deu, e a ETCD nós vimos o que deu. Quem é que estava certo, quem estava errado? A história contou. Não é? É só ver. Não deu certo nem a Saned, não deu certo a ITCD, e o IPRED está na situação que está. Portanto, meu amigo, então a história é essa. Tá certo? Não adianta ninguém bater no peito que eu fiz. Então a história está com. Você lembrou de 3 fatos, os 3 fatos hoje é um tema que a gente está discutindo. Ô, Chico, fazer mais uma pergunta que não é minha pergunta. Vou fazer porque é do vereador Cabo Ângelo. E aí ele mandou uma mensagem aqui no Facebook, ele diz o seguinte: na última reunião com o prefeito Felipe, e diante a demonização sobre o projeto, eu questionei sobre o retorno do município e a contrapartida de energia para a cidade. Ele disse ironicamente: já que você se debruçou sobre isso, vamos estudar mais. Porém, o que eu tenho para te falar é que a contrapartida de energia seria só de 3% de energia, e não compensaria. A prefeitura pode ser sócia. Ela pode ser sócia de quanto ela quiser. Acabou. Tá certo? Só que essa energia faz parte do custo. Tá certo? Se você produz 14 ou 15 megawatts de energia, isso faz parte do pacote do custo final. Tá? Agora, se tudo isso ele pode ser revisto, o contrato ele pode ser revisto. Tá certo? De repente, se o contrato for prejudicial para a prefeitura pode requerer alguma coisa a mais da Sabesp. Se for ruim, a Sabesp vai querer um reequilíbrio econômico. Essas coisas elas podem negociar. Fica muito fácil falar, né? Mas a prefeitura pode ser sócia, sim, e dentro dessa sociedade está todo esse custo. Esse custo não foi feito na perna, velho, isso foi feito por gente séria. Entendeu? Para chegar a R$115 a tonelada, foi feito um estudo. E tem um investimento que tem que ser feito. E aí, o que mais incomoda algumas pessoas é que o Lauro deu um destino correto e ecologicamente certo para o resíduo sólido. Ponto final, ficou na cidade. Não vai para o aterro da Lara e não vai para o consórcio. Aonde for para o consórcio, para a Lara, vai ser muito mais caro. E eu desafio qualquer um, vai ser muito mais caro. Ninguém está brincando aqui para jogar culpa em A, B ou C. Fizemos um trabalho sério de 4 anos. Quase nós perdemos esse projeto. Tá certo? E eu me orgulho de ter participado desse projeto, como participei do projeto de iluminação de outras grandes coisas da prefeitura. Esse é um projeto que a gente fez com muito carinho e vamos dar um destino final para os resíduos sólidos da cidade, transformando lixo em energia. Ponto final. E isso dá dor de cotovelo em muita gente, velho. Não quero saber quem é que é. Né? Foi feito com muito carinho. Chico, 1 hora de entrevista, acho que a gente conseguiu falar bastante de vários temas. Vou deixar aqui mais uma mensagem de uma pessoa que você conhece. Chico, vem para o PSC e seja deputada estadual em 2022. As portas estão abertas para você. Teodósio Gregório. Para dar um abraço no Teodósio. Teodósio é meu amigo, gosto muito dele. Ligeirinho, faz tempo que eu não te vejo. Eu conheço você desde tempos atrás. Você não pode lembrar de mim, mas eu te conheço. Sou funcionário da prefeitura com muita honra há 44 anos. Entrei dia 22 de março de 1977. Portanto, estou em Diadema há muito tempo. Eu não fugi, estou lá. Só estou aqui agora no Guarujá, que foi uma opção de vida que eu quis fazer. Podia estar em Diadema. Mas fico muito tranquilo, espero ter respondido a bom termo a tudo. Se ficou algumas coisas, algumas pendências, eu peço desculpa, mas estamos à disposição. Fica bem claro, nós fizemos o que era possível ser feito. Dentro das condições que nós fizemos bem feito. E o lixo foi uma realidade, foi um trabalho muito bem feito. E hoje ele custa R$115 a tonelada se for feito na usina. E se for para fora, vai custar mais de 135. Portanto, é só fazer a conta, doutor. Não é? E nós resolvemos muitas pendências que foram. Dívida tem, isso faz parte da gestão, meu amigo. Cada qual que faz a sua parte. Nós pegamos dívida e resolvemos. Tem que pegar, não foi eleito? É assim, não tem que pegar com dinheiro no caixa. Vai ficar fácil. Está lançado o desafio, no dia que vocês quiserem, vamos ver quem é que deixou uma dívida pública. No dia que apenas uma fofoquinha. Pode, Francisco? Pode. Pode? Pode falar. Olha, quando você estava na prefeitura, nos 8 anos do Lauro, corria-se informações, fofoca, de que lá nenhum secretário, ninguém dava um pio
sem antes consultar você, que você era o prefeito de fato e o Lauro era o prefeito de direito. Tem verdade? Tem procedência essa fofoca? As pessoas falam muita bobagem, né? Eu sou um cara muito íntegro, muito sério no que eu faço. Ajudei o Lauro a fazer uma boa administração. Essa era a minha função, ajudá-lo a fazer, como todos os secretários ajudam a fazer. Se eu tinha mais voz ou menos voz, cada qual tem seu limite, meu amigo. Se foi me dada uma oportunidade, eu exerci com plenitude. Nunca desrespeitei o Lauro. Eu nunca entrei na sala do Lauro sem ser anunciado. Nunca. E sempre pedi permissão para ele para fazer as coisas. E ele me dava carta branca para fazer o que era para ser feito. O que era para ser feito, ele fazia e acabou. Mas o que ele me passava, eu fazia com maestria. Essa foi a nossa função. Se me foi conferido isso, a gente fez. Ele me conferiu para tomar conta das finanças, nós tomamos muito bem. Me conferiu para coordenar esses projetos, juntamente com o Fernando, com o Zé Marcelo, outros colegas da iluminação, a questão da usina e outros projetos que foram feitos com 4, 5 pessoas que levaram a administração a bom termo sob a égide e a maestria do Lauro. Ponto final. E as pessoas se incomodam com isso, eu não posso fazer nada. Você sabe que o prego mais alto é que leva a primeira martelada, né, Ligeirinho? Sabe disso, né? Lauro, o Rocha, lá na prefeitura, nos 8 anos de governo, você tinha o Lauro como seu genro ou como prefeito? Eu tinha o Lauro como prefeito. O Lauro era meu genro depois das 6. Eu sempre tratei o Lauro como senhor prefeito. E, aliás, ele fez uma belíssima gestão, não só eu ajudando, todos os secretários que passaram lá ajudaram muito. Inclusive, alguns que saíram ficaram falando bobagem, né? Mas ajudaram bastante. Saíram, né? Ficaram falando um monte de bobagem, como se fosse, enquanto ele estivesse lá, estava bom. Foi embora, ficou tudo ruim. Né? Você sabe de que eu estou falando. 3 ou 4 saíram, ficaram falando bobagem. Mas tudo bem, faz parte do jogo. Né? Quando você sai de um lugar, deixa um legado. Nós deixamos um legado. O Lauro Seu Diadema deixou um legado de honestidade, de trabalho e de competência. Isso foi feito. E, Ligeirinho, mais uma vez, saúde pública não se faz só com médico. Nós deixamos com quase 60% de esgoto tratado da cidade, quando era 13%. Graças à intervenção desse menino chamado Lauro Michos, que foi lá, brigou com a Dilma, na época que era presidente da Sabesp, para pegar os 95 milhões de volta, que a cidade tinha direito. E investimos na cidade, recapeamos a cidade, pintamos, colocamos iluminação, enfim, fizemos o que era possível ser feito. Esse foi o nosso legado. Só não fizemos uma frustração minha. A gente não conseguiu fazer o hospital porque o governo federal não nos ajudou. Mas a gente deixou tudo preparado. Essa foi a nossa missão. Eu tenho certeza que o povo de Diadema sabe do esforço que nós fizemos. E o Lauro, Chico, a última pergunta. O Lauro faz parte desse processo. Senão a gente fica umas 2 horas com você. Hospital de campanha, por que vocês decidiram não criar, por exemplo? Não montaram? Porque o valor era muito alto e não havia necessidade. Nós tínhamos condições de fazer. Nós alugamos os leitos de outros hospitais, que eram muito mais baratos. Essa foi a nossa linha. Por que eu vou pagar 8 mil se eu posso pagar 4 mil? Para quê? Que nós resolvemos isso daí. Nós não tivemos nenhum problema com o Covid. Lá tivemos problema, sim, obviamente, mas nós resolvemos os nossos problemas. Quando o hospital foi insuficiente, nós alugamos leitos de outros hospitais particulares, pagando bem mais barato. O valor mais caro foi R$ 3.600. Esse foi o valor. No hospital de campanha custava 5, 6 mil. Para que eu vou fazer? E se eu não tinha dinheiro? A nossa gestão, assim, a ordem do Lauro faz mais com menos. Essa era a ordem, porque a gente não tinha dinheiro. E nós tínhamos equipe de saúde, o Lauro com muito fervor. O rapaz é novo, tem 38 anos, pô. Sangue na veia, né? Falou, eu não quero sobrepreço, eu não quero nada na saúde, porque na pandemia você não pode pegar um centavo de nada. E foi feito isso. E, aliás, nós não tivemos nada de corrupção no nosso governo, cara. Não houve uma mancha, um comentário que se tinha um sobrepreço no governo do Lauro. Vocês estão aí de Diadema há 8 anos, vocês viram isso daí. Nunca teve. Portanto, isso não é legado, isso tem que ser feito. Né? Isso é do administrador público. Mas a gente sabe como é que funciona. Nós não fizemos porque não houve necessidade. E tivemos chance sim, de fazer com outro preço. E nós não queríamos.
nós não vamos fazer esse hospital de campanha para gastar R$8.000. Chegaram a oferecer, e nós gastamos 4 paus, 3.600, se não me engano, para alugar o leito, deixado lá para um hospital aqui próximo de Diadema. Que usamos pouco, mas nós usamos. Mas, graças a Deus, saímos com a cabeça erguida. Fez uma live, ele fez uma live. O Felipe fez uma live falando que o hospital, as UTIs que o Lauro estava falando que estava montando, que ele chegou a fazer vídeo, foto, era uma farsa, que ele foi feito, aquela foto foi feita em outro lugar, que quando ele chegou lá nem colchão tinha. Bom, eu não sei se era uma farsa, nós deixamos 20 UTI montada. Ponto. 20 UTI feito, eu paguei o empenho, deixei tudo pronto. Falta montar, né? Faltou pouca coisa, mas já estava feito, velho, não adianta, né? Falar que não foi feito, mas não está sendo utilizado. Vai lá nas UTIs, vê o que foi feito a mais. Tinha os respiradores, tinha tudo lá, tinha todos os aparelhos. Pô, não deu tempo da gente montar, porque terminamos dia 28 de dezembro a obra, os equipamentos estavam lá para montar. Os médicos estavam lá, estava todo mundo lá. Né? Fica fácil tirar. Mas tudo bem, eu acho que ele fez a parte dele. Mas que nós deixamos feito, nós deixamos. 20 UTIs, doutor. 20 é ruim. UTIs. Isso incomoda as pessoas, isso incomoda a grande maioria dos políticos. Mas o menino fez. O Lauro fez. Ponto final. Chico Rocha, Feito. muito obrigado pela sua entrevista, por ter aceitado aqui. As pessoas sabem que você fala muito pouco na imprensa, é um cara mais reservado. Agradeço muito pela oportunidade também de entrevistá-lo. Tá? Muito obrigado, bom trabalho aí no Guarujá. E estamos à disposição. Quando quiser, a gente vai falar. Obrigado. A gente não faz esse debate com os secretários. Estamos à disposição aqui também, no dia que vocês quiserem. Obrigado, Ligeirinho, por fazer tempo que não te via. E você também, Labuco, no dia que você quiser, vem aqui tomar um café conosco. Estamos aqui à disposição, tá bom? E o desafio está feito. Vamos ver quem fez uma dívida pública do município de Diadema. Eu me proponho a fazer. Ponto final, é só querer marcar. Vamos colocar o pingo nos is, amigo, não tem problema nenhum. Quem não deve, não teme. Vamos ver se rola esse debate. Obrigado, Francisco Rocha, pela sua atenção em conceder essa entrevista, entendeu? Obrigado, inclusive, aquele papo que eu tive com você, que eu liguei para você, você conversou comigo, né? Se bem que naquela conversa estava bem mais quente do que hoje, né? Obrigado. E também obrigado também para a minha querida amiga Vilma Michels, que está nos assistindo. Tá bom. Obrigado, uma boa tarde a todos. E aos demais telespectadores e ouvintes da rádio Diadema News. Tchau, obrigado, Chico. Muito obrigado, Alindo, pela participação e até uma próxima. Até mais a todos do Facebook. Obrigadão. A Rádio ABC News. Um abraço.